Marcos sempre foi um homem de rotina. Acordava às 6 da manhã, fazia seu café preto e forte e sentava-se ao computador para trabalhar até o fim da tarde. Sua vida tinha se tornado assim depois do divórcio, silenciosa, previsível, segura. O apartamento no quarto andar era seu refúgio, um espaço onde ele podia se esconder do mundo que o havia decepcionado tantas vezes. A música era sua única companhia real. Aquele jazz suave que tocava baixinho enquanto trabalhava, nunca alto o suficiente para incomodar ninguém. Ou assim ele pensava. Mas Sérgio, o vizinho do apartamento ao lado, pensava diferente. A primeira vez que Sérgio bateu à sua porta foi numa tarde de sexta-feira. Marcos abriu e encontrou um homem de terno impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpe incomodar, vizinho, mas poderia abaixar um pouco a música? Trabalho em casa também e preciso de concentração. Marcos pediu desculpas, confuso porque mal conseguia ouvir sua própria música a 2 metros de distância, mas abaixou o volume ainda mais. Sérgio agradeceu com aquele sorriso falso e voltou para seu apartamento. Marcos não pensou muito nisso na época. Ele sempre tinha sido o tipo de pessoa que evitava conflitos, que cedia para manter a paz. Era mais fácil assim. Mas as reclamações não pararam. Sérgio voltou na semana seguinte, dessa vez menos cordial. Você precisa entender que algumas pessoas têm trabalhos importantes, reuniões com clientes, coisas que exigem silêncio absoluto. Marcos olhou para o relógio. Eram 3 da tarde. E sua música estava tão baixa que ele mesmo precisava se esforçar para ouvi-la. Ele tentou explicar, mas Sérgio o interrompeu com um gesto impaciente. Só abaixe o volume, está bem? Não quero ter que tomar medidas mais sérias. A ameaça velada ficou no ar como fumaça tóxica. Marcos fechou a porta sentindo algo que não sentia há anos. Raiva. Uma raiva pequena, mas que começava a crescer nas sombras de sua mente. 3 dias depois, a carta do condomínio chegou. Uma notificação formal de perturbação do sossego com a assinatura do síndico e a denúncia anônima anexada. Marcos leu e releu aquelas palavras incrédulo. Música alta em horários inadequados, desrespeito aos vizinhos, necessidade de advertência formal. Ele nunca tinha recebido uma reclamação em 5 anos morando ali. Sua música mal era audível. Mas ali estava, preto no branco, uma acusação que manchava sua reputação no prédio. Ele pensou em simplesmente aceitar, em parar de ouvir música completamente, em se tornar invisível, como sempre fazia quando a vida o pressionava. Era o que sua ex-esposa sempre o acusava, de nunca lutar por nada, de sempre recuar, de ser covarde demais para defender suas próprias verdades. Mas algo naquela carta o incomodava profundamente. Não era apenas a injustiça, era a mentira descarada por trás dela. Marcos começou a prestar atenção. Passou a observar Sérgio com mais cuidado e o que viu o surpreendeu. Todas as tardes, por volta das 4 horas, uma música alta, realmente alta, explodia do apartamento do vizinho. Não jazz suave, mas rock pesado, com baixo pulsante que fazia as paredes vibrarem. Marcos verificou o regulamento do condomínio. Horário de silêncio começava às 22 horas nos dias de semana. Durante o dia, o barulho era permitido até certo limite de decibéis, mas o que vinha do apartamento de Sérgio claramente ultrapassava esse limite. E tinha mais. Nos finais de semana, festas ruidosas que se estendiam pela madrugada, com conversas altas na varanda, garrafas quebrando, carros chegando e saindo com música aos berros. Marcos se viu diante de um dilema que mexia com suas feridas mais profundas. Ele podia simplesmente ignorar, como sempre fazia, deixar que Sérgio vencesse essa batalha absurda e continuar sua vida quieta e pequena. Ou podia fazer algo que ia contra tudo que ele era. Podia revidar. Mas revidar significava confronto, significava se expor, significava arriscar mais conflito. E Marcos tinha pavor de conflitos. Sua vida inteira tinha sido uma série de recuos estratégicos. No casamento, no trabalho, nas amizades. Sempre cedendo, sempre evitando, sempre se convencendo de que a paz valia mais que a justiça. Mas dessa vez algo diferente fervia dentro dele. Talvez fosse a injustiça descarada, ou talvez fosse o acúmulo de todas as outras vezes que ele tinha se calado quando deveria ter gritado. Ele começou a documentar tudo.
Comprou um medidor de decibéis online e passou a registrar os níveis de som que vinham do apartamento de Sérgio. Gravou vídeos com o celular sempre com data e hora visíveis. Anotou cada festa, cada episódio de música alta, cada violação do regulamento. Durante 2 semanas, Marcos se tornou um observador meticuloso, acumulando evidências com a precisão de quem finalmente tinha encontrado um propósito. E quanto mais ele investigava, mais descobria. Sérgio não era apenas um vizinho barulhento e hipócrita, ele era membro do conselho do condomínio, amigo próximo do síndico, e usava sua influência para silenciar qualquer reclamação contra ele, enquanto fabricava denúncias contra os outros. Marcos descobriu que não era o primeiro. Conversando com outros moradores, soube de pelo menos 3 pessoas que tinham sido falsamente acusadas por Sérgio nos últimos 2 anos. Uma senhora idosa do 3º andar quase foi despejada por supostos barulhos noturnos. Ela, que tomava remédio para dormir às 8 da noite. Um jovem estudante foi multado por festas inexistentes. Todos tinham uma coisa em comum. Em algum momento, haviam reclamado do barulho de Sérgio, e ele tinha retaliado com denúncias falsas. Era um padrão claro, uma estratégia de intimidação que funcionava porque as pessoas como Marcos sempre fora, preferiam se calar a lutar. Mas Marcos não ia mais se calar. Ele preparou um dossiê completo. Vídeos, medições de decibéis, depoimentos escritos de outros moradores, cópias do regulamento com as violações claramente marcadas, até registros de chamadas à polícia em noites de festas particularmente ruidosas. Organizou tudo metodicamente, como fazia com seus projetos de trabalho, com aquela atenção aos detalhes que era sua marca registrada. E então fez algo que nunca imaginaria fazer. Agendou uma reunião extraordinária do condomínio, usando uma cláusula raramente invocada que permitia a qualquer morador convocar uma assembleia mediante a apresentação de motivo grave. À noite da reunião, Marcos sentiu as mãos tremerem enquanto organizava seus documentos. A sala de reuniões estava cheia, mais gente do que ele esperava. Sérgio estava lá, é claro, sentado ao lado do síndico, com aquele sorriso confiante de quem sabe que tem o jogo ganho. Marcos respirou fundo. Toda a sua vida ele tinha evitado esse tipo de exposição, esse tipo de confronto público. Mas dessa vez ele tinha razão, tinha provas e tinha algo mais importante. Tinha cansado de ser pisoteado. Ele começou calmamente, apresentando sua própria denúncia, as medições que provavam que sua música nunca ultrapassava os limites permitidos. Depois, metodicamente, começou a apresentar as evidências contra Sérgio. Os vídeos falavam por si mesmos. Festas barulhentas, música ensurdecedora, violações claras e repetidas. Quando mostrou os depoimentos de outros moradores, o clima na sala mudou. As pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências. O padrão de intimidação de Sérgio ficou exposto como uma ferida aberta. Sérgio tentou se defender, alegando que aquilo era uma conspiração, que Marcos estava manipulando evidências, que ele era um membro respeitado da comunidade. Mas suas palavras soavam ocas diante dos fatos concretos. O síndico, percebendo que sua própria reputação estava em jogo por ter sido conivente, começou a se distanciar de Sérgio. Uma moção de voto foi apresentada, não apenas para multar Sérgio pelas violações comprovadas, mas para removê-lo do conselho do condomínio. A votação foi quase unânime. Marcos saiu daquela reunião com uma sensação estranha no peito. Não era triunfo exatamente, era algo mais profundo, mais significativo. Pela primeira vez em anos ele tinha lutado por algo. Tinha enfrentado seu próprio medo de confronto, sua própria tendência de recuar. E tinha vencido não por ser mais forte ou mais poderoso, mas por ter razão e coragem suficiente para defendê-la. A multa aplicada a Sérgio foi substancial. Todas as violações documentadas resultaram em valores que chegaram a milhares de reais. Mais importante que o dinheiro, porém, foi a mudança no prédio. Outros moradores começaram a se manifestar mais, a defender seus direitos, a não aceitar passivamente as injustiças pequenas do dia a dia. Sérgio se mudou 3 meses depois. Marcos soube por uma vizinha que ele não suportava mais os olhares no elevador, as conversas que paravam quando ele entrava na garagem, o peso de ter sido exposto publicamente. Marcos sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas não era bem isso.
Era reconhecimento de que ações têm consequências e que às vezes a justiça vem com um preço que todos pagam, inclusive quem a busca. Mas o que realmente mudou foi Marcos. Ele voltou a ouvir sua música, ainda em volume baixo porque essa era sua natureza, mas agora sem medo. Começou a sair mais, a conversar com os vizinhos, a participar das reuniões do condomínio. Ligou para a ex-esposa depois de meses de silêncio e, pela primeira vez, conseguiu dizer as coisas que tinha engolido durante anos de casamento. Ela não voltou, nem deveria, mas ele fechou aquele capítulo de sua vida com honestidade em vez de silêncio. Inscreveu-se numa aula de dança de salão que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Pequenos passos, mas cada um dado com a consciência de quem finalmente entendeu que ceder não é o mesmo que paz, e que às vezes a única forma de encontrar tranquilidade verdadeira é através do conflito necessário. A história de Marcos e Sérgio se tornou lenda no prédio, contada e recontada com variações e exageros. Mas para Marcos não era sobre vencer uma batalha contra um vizinho hipócrita. Era sobre descobrir que dentro dele, escondido sob anos de medo e passividade, havia sempre existido uma voz que merecia ser ouvida. E que essa voz, quando finalmente encontrou coragem para falar, tinha o poder de mudar não apenas as circunstâncias externas, mas principalmente a pessoa que ele via no espelho todas as manhãs. O apartamento continuou sendo seu refúgio, mas agora era um refúgio escolhido, não uma prisão construída pelo medo. E isso Marcos percebeu enquanto tomava seu café preto e forte numa manhã comum, fazia toda a diferença do mundo.